Graça e paz, um bom dia! Hoje nós continuamos os nossos devocionais diários. No Novo Testamento, nós estamos em Hebreus, no capítulo 5, e se você está acompanhando no Antigo Testamento, estará em Deuteronômio, dos capítulos 19 ao capítulo de número 22. O capítulo 5 de Hebreus vai mostrar aqui a ideia do sumo sacerdote que Cristo, ele não glorificou a si mesmo, mas glorificou aquele que o enviou. Cada versículo aqui é especial. Dos versículos 1 ao 4, nós vemos o autor dizer: porque todo sumo sacerdote, tendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A primeira explicação dele é falando como era o sumo sacerdote ali no meio do povo judeu. Deus escolheu ali a linhagem de Levi, escolheu Arão no meio daquele povo. Arão era o irmão mais velho de Moisés e ele foi escolhido por Deus. E ele diz, o sumo sacerdote, ele podia se condoer dos ignorantes, daqueles que erravam, porque ele mesmo estava rodeado de fraqueza. Ele era humano como todos aqueles, então ele podia entender aquilo. Só que ele vai dizer que também Cristo a si mesmo não se glorificou, assim como Arão não glorificava a si mesmo, glorificava a Deus quando oferecia ali sacrifícios por expiação pelo seu próprio pecado e pecado das pessoas, porque ele estava intercedendo. Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele também disse em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A quem Jesus estava glorificando? Ao seu Pai, o Pai eterno, aquele co-eterno com ele, co-gerado com ele, aquele que é ele mesmo. No final das contas, é incrível nós tentarmos entender isso, porque nós somos criaturas finitas, entendendo coisas eternas, coisas divinas, mas é isso que o autor aos Hebreus está escrevendo para nós. Ele foi ali nomeado como sacerdote para sempre, mas não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de Melquisedeque. Agora os versículos de número 7 até o 9, nos dizem coisas surpreendentes acerca de Jesus. Ele diz assim, Jesus, ele faz questão de explicitar quem é, para não haver dúvidas ali para quem está ouvindo a sua explanação. Nos dias da sua carne, ou seja, quando Jesus esteve no nosso meio, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja que palavras surpreendentes. Jesus aprendeu, Jesus tornou-se autor, ele foi aperfeiçoado, sim. Quando Jesus assumiu a nossa natureza, a natureza humana, ele se tornou como um de nós. Ele realmente se identificou totalmente como um ser humano. Ele é um ser humano. Ele é aquele que sofreu em nosso lugar. Ele nos representa de uma maneira tão fiel que pôde morrer por cada um daqueles, todos os que lhe obedecem, como o autor aos Hebreus vai dizer para nós aqui. Então, quando ele está falando sobre Jesus como sumo sacerdote, ele está dizendo, e são coisas bem profundas realmente, e os hebreus ali, aqueles que estavam recebendo essa carta, eles recebem uma repreensão deste autor. Ele está como que pastoreando eles. Olha o que diz o versículo 11. A esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quando vos tendes vos tornado tardios em ouvir, quando devíeis ser mestres. Olha que repreensão. Infelizmente, muito da igreja está dessa maneira. Devíamos ser mestres, devíamos entender mais. Nós temos a palavra em nossas mãos. Aqueles irmãos que estão sendo repreendidos, eles não tinham ali o tanto bagagem, tanto conhecimento, tanta disponibilidade de informação como nós temos, e ainda assim eles estão sendo repreendidos, porque ele não podia ir além daquele ensino, ele não podia ensinar coisas mais profundas, porque
aqueles irmãos aí estavam tardios em ouvir, não estavam entendendo, não conseguiam absorver aquilo da maneira que deveriam. Olha o que diz ainda o versículo 2: tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. No versículo 3, ele diz que eles são inexperientes na palavra da justiça. Eles precisavam de leite, eram como crianças, como bebês ali na fé. Será que nós não estamos assim? Porque muitas vezes nós deixamos de buscar nos aprofundar, buscarmos aprender, e estamos perdendo tempo com tantas coisas supérfluas, tantas coisas banais, quando deveríamos estar aqui buscando sim nos aprofundar para deixarmos apenas de tomar leite, mas recebermos o alimento sólido da palavra de Deus. Veja que o que o autor está dizendo, vocês têm muito mais, poderiam ter recebido muito mais, estão perdendo, desperdiçando oportunidade. Que nós possamos buscar ao Senhor cada vez mais, para entendermos mais e melhor a salvação, entendermos mais e melhor aquilo que Ele fez por nós, assim glorificando a Ele cada vez mais. Quanto mais nós compreendemos, quanto mais nós recebemos, mais nós glorificamos a Ele. Que seja assim na sua vida. Não se esqueça de buscar a Ele de todo o seu coração. Também eu peço, compartilhe essa mensagem, curta, não deixe de fazer um comentário, porque essa mensagem pode chegar a mais corações, para que eles também sejam edificados e saiam do leite e comecem a se alimentar de alimento sólido. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.